Em 1914, quando o Brasil ainda era um país de trilhos curtos e distâncias longas, nasce em Sacramento, no Triângulo Mineiro, uma menina, negra que vai carregar no nome uma espécie de destino. Carolina Maria de Jesus. Sacramento não é o sertão seco das fotografias mais repetidas, mas também não é a promessa fácil do progresso. É interior de Minas com suas ruas de terra batida, o calor que levanta poeira fina, o cheiro de lenha queimando cedo, o sino chamando para a missa e, por trás de tudo, uma ordem social que parece antiga demais para acabar. A República já tinha mais de 20 anos, mas para muita gente, a vida continuava organizada como se a abolição tivesse sido ontem, e ao mesmo tempo, como se nunca tivesse acontecido. Carolina nasce num Brasil que ainda aprende a se olhar no espelho depois da escravidão. A liberdade existe no papel, mas o chão é outro. Para uma família pobre, negra, do interior, o mundo vem com limites desenhados antes mesmo de a criança aprender a falar. O trabalho chega cedo. A comida nem sempre, e a escola, quando aparece, aparece como exceção, como fresta. A mãe, Dona Cota, é o eixo, mulher que segura a casa com as mãos e com o corpo, que conhece o peso do dia e a matemática do pouco. Dividir, esticar, improvisar. Carolina cresce vendo isso, vendo e guardando, porque é a gente que vive e a gente que, além de viver, registra, mesmo sem saber ainda que está registrando. A menina observa o jeito como os adultos falam, as palavras que usam para humilhar e as palavras que usam para pedir. Observa o silêncio também. O silêncio é uma língua. Sacramento, naquele começo de século, é um lugar onde a cor da pele não é detalhe, é documento. A hierarquia social se mostra na porta da igreja, na forma como se cumprimenta, no lugar onde se senta, no tipo de trabalho que se espera de cada um. E para uma menina como Carolina, o futuro costuma ser uma linha reta, serviço doméstico, roça, filhos, cansaço. Só que Carolina tem uma espécie de desvio interno, uma teimosia, uma fome que não é só de comida. Ela estuda pouco, pouquíssimo, alguns anos de escola, o suficiente para aprender a ler e escrever. E isso, para alguém na posição dela, já é quase um acidente histórico. A alfabetização vira ferramenta e vira vício. Ler não é passatempo, é uma forma de sair do lugar sem sair. Escrever, então, é mais perigoso ainda. É afirmar que a própria vida merece ser narrada e, num país acostumado a ouvir a voz dos mesmos, uma mulher negra pobre escrevendo é uma espécie de afronta silenciosa. A escola, quando existe, não é esse espaço idealizado de ascensão. É sala simples, disciplina rígida, material escasso, mas há o milagre do lápis riscando o papel, há o som da palavra sendo decifrada. Carolina aprende a juntar letras como quem aprende a juntar migalhas, e guarda isso como se guarda um segredo, porque fora dali, o mundo não está esperando que ela escreva nada. O mundo está esperando que ela obedeça. A infância de Carolina não é uma sequência de cenas bonitas. É trabalho, é falta, é humilhação cotidiana, é a experiência de ser vista como menos e, ao mesmo tempo, é o nascimento de uma consciência, a percepção de que existe uma distância entre quem manda e quem apanha, entre quem fala e quem é falado. Essa distância, mais tarde, vai virar matéria-prima, mas, por enquanto, é só dor e aprendizado. Ela cresce num Brasil que muda por cima e permanece por baixo. A década de 1920 traz agitação política, tenentismo, promessas de modernização, mas no interior, para os pobres, a modernidade chega como rumor. O rádio começa a entrar em algumas casas. As notícias circulam, mas a vida concreta continua sendo a mesma luta pelo prato. E Carolina, ainda menina, já entende que a fome tem relógio. Ela volta todo dia. Há também a religião, a moral, a vigilância sobre o corpo feminino. Menina pobre é sempre vigiada, pelo que veste, pelo que fala, pelo que deseja. E Carolina, que tem língua afiada e temperamento forte, não se encaixa com facilidade.
Ela não nasceu para baixar a cabeça com elegância. Isso cobra preço. Cobra isolamento. Cobra conflito. O que se sabe é que desde cedo, Carolina trabalha em casas de família, em serviços que exigem submissão. O serviço doméstico, no Brasil, é uma continuação disfarçada de uma estrutura antiga. A casa grande ainda manda, só muda o nome do contrato. A patroa dá ordens, a empregada engole, e a empregada, muitas vezes, dorme no emprego, come o que sobra, vive num espaço que não é dela. Carolina passa por isso e aprende, com o corpo, o que significa estar dentro da cidade ou dentro da casa, sem pertencer. Mas há uma diferença. Carolina observa. Ela não apenas sofre, ela registra mentalmente. Ela presta atenção no modo como a patroa fala, no modo como a visita olha, no modo como a humilhação vem embrulhada em bons conselhos, e quando pode, ela lê. Lê o que encontra, lê o que emprestam, lê o que aparece. O livro, para ela, não é objeto de luxo. É arma, é abrigo, é janela. A juventude de Carolina acontece num período em que o Brasil entra em convulsão. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder e o país começa a se reorganizar. Fala-se em trabalho, em indústria, em nação. A propaganda do Estado Novo, mais tarde, vai vender uma imagem de Brasil moderno, disciplinado, produtivo. Mas a modernização tem um lado que brilha e um lado que escurece. Para os pobres, especialmente os negros, a promessa de cidadania costuma vir com a exigência de silêncio. Carolina, no interior, sente os efeitos dessas mudanças de forma indireta. Mais gente se deslocando, mais conversa sobre São Paulo, sobre a cidade grande, onde tem serviço. São Paulo vira mito, uma espécie de imã. A capital do café que vira capital da indústria, a cidade que cresce com fábricas, com bairros novos, com fumaça e pressa. Para quem está preso na economia miúda do interior, São Paulo parece uma porta, e Carolina quer porta, quer saída, quer outro cenário. Não porque a cidade grande seja gentil, ela não é, mas porque o interior, para ela, é uma moldura apertada demais. Em Sacramento todo mundo sabe quem você é, ou acha que sabe. A reputação vira prisão. A cor vira sentença. A pobreza vira destino. E Carolina tem uma inquietação que não cabe. Ela migra. Como tantos brasileiros do século XX, ela se desloca em busca de trabalho e de sobrevivência. A migração interna é uma das grandes forças que redesenham o país. Gente saindo do campo, do interior, indo para as capitais, enchendo trens, caminhões, estradas. É o Brasil se urbanizando a golpes. E no meio dessa massa de deslocados, há uma mulher negra com pouca escolaridade formal, mas com uma certeza íntima. Ela escreve, antes de São Paulo, há o caminho, há a sensação de deixar para trás um lugar que, apesar de duro, é conhecido, há o medo e a excitação. Há a mala pequena, a roupa contada, o dinheiro curto. Há a ideia de que, do outro lado, existe oportunidade, e existe mesmo. Mas oportunidade no Brasil quase sempre vem com exploração. Quando Carolina chega a São Paulo, ela encontra uma cidade que não tem tempo para acolher. São Paulo é barulho de bonde, apito de fábrica, gente andando rápido, fumaça no ar, frio que corta em certas épocas, garoa que parece eterna. É uma cidade que cresce sem pedir licença, engolindo gente. E, para quem chega pobre, a cidade não oferece cartão de boas-vindas. Oferece fila. O trabalho que aparece para uma mulher negra recém-chegada costuma ser o mesmo de sempre. Doméstica, lavadeira, serviços pesados e mal pagos. A cidade precisa dessas mãos, mas não quer ver o rosto. Precisa do corpo, mas não quer ouvir a voz. Carolina entra nesse circuito e, ao entrar, percebe que a cidade grande não elimina a hierarquia. Ela, a sofisticada. No interior, a desigualdade é direta. Na cidade, ela vem com burocracia, com endereço, com polícia, com documento. E Carolina, que já trazia de Minas a experiência da humilhação, encontra em São Paulo uma versão industrial dela.
A patroa agora mora em bairro melhor, a casa tem mais cômodos, a louça é mais fina, mas a lógica é a mesma. Quem serve não deve aparecer, quem serve não deve opinar, quem serve não deve escrever. Só que Carolina escreve, mesmo quando não tem papel bom, mesmo quando não tem caderno comprado em papelaria. Ela tem uma relação quase física com a palavra. A palavra é o lugar onde ela manda, onde ela organiza o mundo, onde ela devolve o olhar, e isso começa cedo, antes mesmo de o diário famoso existir. Há uma vontade de registrar, de compor, de fazer literatura. Sim, literatura, com o material bruto da vida. A escrita para Carolina não nasce como projeto cultural, no sentido acadêmico. Nasce como necessidade, como disciplina, como forma de não enlouquecer e também como ambição. Porque ela quer ser reconhecida como escritora, não como pobre que escreve bonitinho, não como curiosidade, como escritora. Ponto. Essa ambição, num Brasil racista e classista, é vista como insolência. A mulher negra deve agradecer quando consegue emprego, deve agradecer quando não apanha, deve agradecer quando come. Querer ser escritora é querer demais, e Carolina quer demais. Ela quer o que não foi reservado para ela. A cidade também oferece bibliotecas, jornais, livrarias, mas não para todos. O acesso é desigual. Ainda assim, Carolina circula como pode. Ela ouve falar de autores de poesia, de romances. Ela se aproxima da linguagem escrita com uma mistura de respeito e ousadia. Respeito porque sabe que ali há poder, ousadia, porque decide entrar mesmo assim. E há o corpo, há a vida concreta. Carolina não é uma intelectual de gabinete. Ela é uma trabalhadora pobre. O corpo dela sente o peso do balde, da roupa molhada, do chão esfregado. Sente o cansaço de ficar em pé, sente a fome. E, ao mesmo tempo, esse corpo carrega uma cabeça que não desliga. Uma cabeça que transforma o cotidiano em frase. A São Paulo dos anos 1930 e 1940 é uma cidade que atrai e expulsa ao mesmo tempo. Atrai com promessa de emprego, expulsa com aluguel caro, com discriminação, com precariedade. A moradia vira problema central. Quem ganha pouco mora longe, mora mal, mora onde dá cortiços, quartos alugados, fundos de quintal e, aos poucos, as favelas começam a crescer como solução improvisada para uma cidade que não planeja os pobres. Carolina vai se aproximando desse mundo de margens urbanas, não como tema literário distante, mas como destino. A vida vai empurrando, e no meio disso ela se torna mãe. Mãe solo, 3 filhos. A maternidade, para uma mulher pobre, não é só afeto, é logística de guerra, é alimentar, vestir, proteger, levar junto, deixar com alguém, buscar, é culpa e exaustão. É amor atravessado por falta, e a falta, no Brasil, tem rosto, tem cor, tem endereço, tem cheiro, cheiro de comida que não existe, cheiro de feijão ralo, cheiro de roupa secando dentro de casa porque choveu, cheiro de esgoto a céu aberto nos lugares onde o Estado não chega. Carolina vai conhecer isso de perto mais tarde no Canindé, mas a semente dessa experiência já está aqui. A cidade que não cabe todo mundo. Mesmo antes de se fixar na favela, Carolina já vive a instabilidade, mudanças, empregos que acabam, patrões que exploram, a necessidade de aceitar o que aparece. E, em cada fase, a escrita aparece como insistência. Ela escreve em pedaços de papel, em cadernos quando consegue, em qualquer suporte. A palavra vira uma espécie de patrimônio portátil. Você pode tirar quase tudo de alguém, mas não consegue tirar o que ela já aprendeu a ler. Há um detalhe importante. Carolina não escreve como mandam. Ela escreve como pode e como quer. A norma culta aparece misturada com oralidade, com invenção, com erro que vira estilo, com frase que corta. Isso, mais tarde, vai incomodar muita gente, porque o Brasil gosta de domesticar a voz popular, transformar em folclore, em simplicidade. Carolina não é simples. Ela é complexa. Ela é dura. Ela é irônica.
Ela é moralista às vezes, cruel em outras, sentimental em outras. Ela é humana, e a humanidade, quando vem de baixo, assusta. A formação dela como escritora acontece sem universidade, sem círculo literário, sem padrinho. Acontece na marra, acontece no atrito, acontece na solidão, e isso dá à escrita dela uma qualidade rara. Ela não pede licença, ela não escreve para agradar professor, ela escreve para existir. Enquanto isso, o Brasil entra na Segunda Guerra, Vargas joga com as forças políticas, o país se industrializa, São Paulo cresce ainda mais, a cidade vira máquina. E como toda máquina, ela precisa de combustível humano. Migrantes chegam de todo canto, a periferia se expande, a desigualdade se reorganiza em mapas, centro e margem, asfalto e barro, luz elétrica e lamparina. Carolina, nesse cenário, vai sendo empurrada para a borda. Não por escolha estética, mas por economia. O dinheiro manda, o aluguel manda, a cor manda, o sobrenome manda. E, quando a vida aperta, a borda vira o único lugar possível. Mas mesmo na borda, ela carrega uma ideia fixa. Escrever, há algo quase obsessivo nisso. Como se a escrita fosse uma segunda respiração. Ela pode estar cansada, pode estar com raiva, pode estar com fome, mas a mão procura o lápis. E o lápis, no Brasil dos pobres, é objeto precioso. Lápis acaba, lápis quebra, lápis some, e, ainda assim, ela insiste. Essa insistência não é romântica. Não é aquela imagem bonita do artista sofrido. É uma insistência prática. Escrever é organizar o dia. É dar sentido ao caos. É registrar injustiça. É também sonhar com outra vida. Carolina quer publicar. Quer ser lida. Quer sair do anonimato. E, ao mesmo tempo, ela não quer perder a própria voz para isso. Ela não quer virar personagem de alguém. No interior de Minas, ela aprendeu a ler como quem aprende a se defender. Em São Paulo, ela aprende a sobreviver como quem aprende a lutar. E, entre uma coisa e outra, vai se formando a figura que mais tarde o Brasil vai conhecer. Uma mulher que escreve com a mesma mão, que trabalha, que cria filhos, que carrega peso. Uma mulher que não separa literatura de vida porque não tem esse luxo. Há também o temperamento. Carolina é conhecida por ser difícil, por bater de frente, por não aceitar humilhação calada. Isso, num mundo que exige docilidade de mulheres pobres, vira problema. Ela perde oportunidades, cria inimigos, se isola, mas também preserva algo essencial: a dignidade de não se deixar reduzir. Ela prefere pagar caro a se curvar barato. E a cidade que adora engolir gente vai guardando Carolina num canto. Ainda não é o Canindé, mas já é a lógica do descarte. Quem não serve ao brilho do progresso vai para o depósito. São Paulo tem seus salões, seus teatros, suas avenidas, e tem seus fundos, seus terrenos vazios ocupados, seus barracos improvisados, seus rios transformados em esgoto. A modernidade brasileira tem esse duplo: fachada e porão. Carolina, antes de ser a voz da favela, é uma mulher em trânsito entre esses mundos. Ela entra em casas de alvenaria para trabalhar e volta para moradias precárias. Ela vê a comida farta de um lado e a panela vazia do outro. Ela vê criança com brinquedo e criança com fome. E ela não esquece. Ela anota mentalmente. Ela coleciona cenas. O que vai acontecer depois? O diário, o encontro com o jornalista, o livro que explode. Ainda está longe, mas a matéria-prima já está toda aqui. A infância pobre em Sacramento, a alfabetização breve como milagre, a migração para São Paulo como salto no escuro, o trabalho doméstico como escola de desigualdade, a maternidade como peso e motor, a escrita como vício e salvação. E há um símbolo que começa a se desenhar, mesmo antes de virar refrão: o papel. O papel como objeto de poder. Quem tem papel tem documento, tem contrato, tem livro, tem jornal. Quem não tem papel tem só a memória. E a memória, sozinha, o mundo desmente. Carolina aprende cedo que escrever é transformar memória em prova. É dar corpo ao que tentam apagar.
No Brasil, a história oficial sempre teve papel bom, tinta boa, encadernação. A história dos pobres, quando aparece, aparece rasgada, suja, incompleta. Carolina vai inverter isso. Mas, por enquanto, ela está apenas juntando forças, juntando palavras, juntando coragem. Ela caminha por São Paulo com o olhar de quem não se deslumbra. A cidade pode ter luzes, mas ela enxerga as sombras. Pode ter vitrines, mas ela enxerga o preço. Pode ter promessas, mas ela enxerga a conta. E, ao mesmo tempo, ela guarda uma espécie de orgulho. Ela está aqui. Ela saiu de Sacramento. Ela atravessou. Ela não desapareceu. A vida dela, nesse período, é feita de pequenos combates. Conseguir trabalho, manter trabalho, proteger os filhos, encontrar um lugar para dormir, evitar a violência, evitar a fome. E no meio disso escrever. Escrever quando dá. Escrever quando não dá. Escrever como quem finca uma estaca no chão e diz: eu existo. Há noites em que o corpo pede só descanso, mas a cabeça pede frase. Há dias em que a humilhação é tanta que a vontade é gritar. E ela grita no papel. Há momentos em que a esperança aparece como coisa pequena. Um caderno, um lápis, uma folha em branco. Branco, para Carolina, não é pureza, é espaço. Espaço para dizer o que nunca deixaram dizer. E assim, antes de qualquer fama, antes de qualquer editora, antes de qualquer fotografia em jornal, Carolina Maria de Jesus vai se tornando o que é. Uma escritora formada na escassez, na fricção, na margem. Uma escritora que não nasceu em gabinete, nasceu em chão duro, e que, por isso mesmo, vai escrever com uma força que o Brasil não está acostumado a reconhecer como literatura. Porque o Brasil, muitas vezes, só chama de literatura aquilo que vem com carimbo de classe. Ela ainda não tem o quarto de despejo nomeado, mas já conhece o despejo como lógica. Já conhece o lugar para onde vão as coisas que a cidade não quer ver. E, de algum modo, ela já está juntando, como quem junta papel no chão, os pedaços de uma vida que vai virar página, página suja, página viva, página que um dia vai atravessar a porta estreita entre o barraco e a cidade e obrigar a cidade a ler. Canindé não é um bairro, é uma borda, um pedaço de São Paulo encostado no rio Tietê, quando o Tietê já não é mais aquele rio de cartão postal antigo, mas uma veia grossa e cansada, carregando espuma, lixo, cheiro azedo, e uma promessa de enchente que volta todo ano como se fosse calendário. Ali, onde a cidade termina e recomeça de um jeito torto, a terra vira barro com facilidade, e o barro vira poeira quando o sol aperta. O chão não é chão, é mistura de resto de obra, cascalho, lama, caco de vidro, lata amassada, e, no meio disso, barracos, madeira reaproveitada, tábua torta, telha de zinco que esquenta demais de dia e faz barulho demais de noite quando chove, porta improvisada, janela que é buraco, e a vida acontecendo dentro, apertada, sem privacidade, sem silêncio. Carolina chega a esse mundo, empurrada pela mesma força que empurra milhares. Aluguel que sobe, emprego que some, patrão que dispensa, cidade que cobra. A São Paulo que cresce com fábrica e avenida também cresce com despejo. Quem não consegue pagar, sai. Quem não tem fiador, some. Quem não tem endereço fixo, vira suspeito. E a favela aparece como solução e armadilha. Não tem contrato, não tem escritura, não tem garantia, mas tem um pedaço de chão, onde dá para fincar 4 estacas e dizer aqui. No Canindé, a cidade oficial passa perto, mas não entra. Passa de ônibus, passa de caminhão, passa de trem, passa de notícia. A favela fica ali, como se fosse um depósito humano, ao lado do fluxo. E Carolina, que já tinha atravessado casas de alvenaria como empregada, agora atravessa a própria precariedade como moradora. Não é mais o quarto dos fundos na casa dos outros. É o barraco dela. O barraco onde ela manda e onde ela sofre. Ela é mãe. 3 filhos. E a maternidade, ali, ganha outra textura.
Não é só criar, é defender. Defender do frio, da fome, da doença, da violência, do olhar dos outros, da polícia que aparece quando quer, do vizinho bêbado, do homem que acha que mulher sozinha é território livre. Mãe solo na favela não tem rede de proteção, tem rede de improviso. Um favor aqui, uma troca ali, uma vizinha que olha a criança por meia hora, um pedaço de pão dividido em 3, um cobertor que vira 2, e a fome. A fome no Canindé não é metáfora, não é falta de oportunidades, é estômago doendo, é criança chorando, com uma voz que vai ficando rouca, é a panela no fogo com água e sal para enganar o corpo, é o feijão que não dá, o arroz que acaba, o café ralo, é a contabilidade diária do que entra e do que sai, feita com a precisão de quem sabe que um erro vira desmaio. Carolina aprende e ensina aos filhos que o dia tem um centro. Comer, tudo gira em torno disso. O resto é luxo. Para sobreviver, ela entra de vez na economia do resto. Catadora de papel, catadora de ferro, catadora de tudo que a cidade joga fora e que por algum milagre ainda vale alguns cruzeiros. A profissão não tem glamour, mas tem método. Acordar cedo, antes do sol ficar alto, pegar saco, carrinho, às vezes só os braços, andar muito, olhar o chão como quem lê, porque o chão da cidade fala. Um jornal velho é dinheiro, uma revista rasgada é dinheiro, uma caixa de papelão é dinheiro, uma garrafa é dinheiro, um pedaço de metal é dinheiro. O lixo vira alfabeto de sobrevivência. Ela conhece os horários, sabe quando os comerciantes colocam as sobras na calçada, sabe quando os caminhões descarregam, sabe onde tem mais papel, onde tem mais lata, onde tem mais risco. Porque risco também é parte do trabalho. Atravessar rua com carrinho pesado, disputar material com outros catadores, enfrentar guarda, que manda sair, ouvir insulto de quem passa e acha que pobreza é sujeira moral. E no fim do dia, ainda tem a etapa humilhante e necessária. Vender, o ferro velho, o depósito, o comprador, a balança, o preço que muda conforme a vontade do dono e a necessidade de quem vende. O catador chega com o saco cheio e sai com o bolso leve. E, mesmo assim, é isso ou nada. Carolina aprende a negociar, a desconfiar, a contar. Aprende que o mercado do lixo tem seus donos, suas regras, sua exploração. A cidade joga fora, mas alguém lucra com o que foi jogado fora. E quem recolhe, quase sempre, fica com a menor parte. O Canindé tem sons próprios. De manhã, o barulho de lata sendo arrastada, de madeira rangendo, de criança correndo descalça. À tarde, o rádio de alguém tocando samba, o grito de briga, o choro de bebê, o pregão de vendedor que passa na rua de terra. À noite, o silêncio nunca é completo. Tem cachorro, tem gente, tem o rio, tem o vento batendo na chapa de zinco, e tem o medo. Medo de incêndio, porque barraco pega fogo rápido. Medo de enchente, porque o Tietê sobe sem pedir licença. Medo de doença, porque água limpa é problema, esgoto é rotina, rato é vizinho. E no meio desse cenário, Carolina escreve. Não é um hábito, é uma disciplina que beira a obsessão. Ela escreve quando volta da rua, cansada, com as mãos sujas, com o corpo doendo. Escreve quando os filhos dormem, escreve quando a fome aperta, escreve quando está com raiva, escreve quando está feliz. E felicidade ali é coisa pequena. Um pedaço de carne, um sapato encontrado, um dia sem briga, uma chuva que não derruba o barraco. O papel vem do mesmo lugar que o sustento, do lixo, cadernos usados, folhas soltas, pedaços de agenda, papel de embrulho, às vezes um caderno quase inteiro, achado como tesouro, às vezes só meia dúzia de páginas, e o lápis, quando existe, é guardado como se fosse joia, porque sem lápis não há registro, e sem registro a vida vira só repetição de miséria, sem prova, sem memória escrita, sem chance de atravessar a porta. Essa porta é real e simbólica, né? A porta do barraco, que separa o dentro do fora, o íntimo do público,
o corpo da cidade. Carolina abre e fecha essa porta o tempo todo. Sai para catar, volta para cozinhar, sai para vender, volta para escrever. E cada vez que ela fecha a porta, ela tenta construir um espaço onde a favela não seja só cenário de sobrevivência, mas também lugar de pensamento, um lugar onde a palavra manda mais do que a fome. Nem que seja por meia hora. O diário nasce assim, como o metrônomo do cotidiano. Dia tal, choveu. Dia tal, não comemos. Dia tal, consegui pão. Dia tal, briga com vizinho. Dia tal, polícia. Dia tal, enchente. Dia tal, humilhação. Dia tal, esperança. A lista de comida e falta de comida aparece como batida constante. Não é repetição literária, é repetição da vida. E, ao registrar, Carolina faz uma coisa perigosa. Ela transforma a favela em texto. E texto, no Brasil, costuma ser território reservado. Ela não escreve como quem pede desculpa. Escreve com julgamento. Ela julga os políticos, julga os vizinhos, julga a si mesma. Às vezes é dura com outras mulheres. Às vezes é dura com os homens. Às vezes é dura com os próprios filhos. Não há idealização. A favela dela não é comunidade romântica, é lugar de solidariedade e de crueldade, de ajuda e de fofoca, de festa e de violência. E Carolina não suaviza para agradar ninguém. A relação dela com os vizinhos é tensa, porque escrever ali é também se separar. Quem escreve vira estranho, vira alguém que observa demais, e Carolina observa. Observa e anota, e isso cria inimigos, gente que se sente exposta, gente que acha que ela está se achando, gente que não entende por que uma catadora quer ser escritora. E ao mesmo tempo, há quem admire, quem respeite, quem peça para ela escrever carta, ler bilhete, decifrar documento. A alfabetização vira poder prático. Na favela, quem lê ajuda quem não lê. E também pode humilhar. Carolina oscila entre esses dois polos. A vontade de ser útil e a vontade de ser reconhecida. Ela tem temperamento. Não engole desaforo com facilidade. E isso, num lugar onde a sobrevivência depende de alianças frágeis, cobra preço. Brigas acontecem por água, por espaço, por barulho, por homem, por criança, por nada. Porque quando a vida está no limite, qualquer faísca vira incêndio. Carolina briga. Carolina se isola. Carolina volta. Carolina briga de novo. E depois escreve sobre isso, como se o papel fosse tribunal. A cidade do lado de fora vive seu próprio ritmo e, anos 1950, São Paulo se vende como motor do Brasil. Indústria, construção, modernização. A televisão começa a entrar nas casas, de quem pode. O discurso do progresso está em toda parte. E, no entanto, o Canindé existe. A favela cresce ao lado do progresso como sombra inevitável. É o avesso da vitrine. É o que não cabe no anúncio. E Carolina, catando papel, circula entre esses dois mundos. Ela passa por ruas asfaltadas, vê vitrines, vê gente bem vestida, vê comida em abundância em restaurantes, vê desperdício. E o desperdício, para ela, é quase uma agressão física, porque ela sabe o que significa jogar fora pão, sabe o que significa jogar fora papel que ainda serve, sabe o que significa jogar fora roupa que ainda veste. A cidade rica joga fora sem pensar, a cidade pobre recolhe, pensando em tudo. Há dias em que ela encontra livros no lixo, livros. E isso é como encontrar ouro, porque o livro, para Carolina, não é só objeto, é confirmação de que existe um mundo onde a palavra tem valor. Ela lê quando pode, lê do jeito dela, mistura referências, guarda frases, repete nomes, e, ao escrever, ela não está apenas contando a vida. Ela está tentando entrar numa tradição que sempre a expulsou. Ela quer ser autora, quer ser lida como autora, e isso aparece no diário como desejo explícito, como ambição que não se esconde, mas a ambição convive com o desespero, porque no dia seguinte tem que comer, e a fome não negocia com literatura. A fome não espera inspiração.
A fome não respeita projeto-lhe, a fome manda. E Carolina obedece, sai para catar, volta com o saco, vende, compra o mínimo. E, quando dá, escreve. Essa alternância, rua e barraco, lixo e caderno, fome e frase, vira o ritmo da vida dela. O Canindé também é lugar de doença. Criança com verminose, febre, tosse que não passa, falta médico, falta remédio, falta dinheiro para condução. A saúde pública, quando aparece, aparece tarde. E a mortalidade ronda. Carolina vê gente morrer, vê criança morrer, vê mulher morrer de parto, de infecção, de abandono. E isso entra no diário sem filtro, porque ali não há tempo para metáfora bonita. A morte é vizinha, a vida é provisória. E há a polícia. A presença do Estado na favela muitas vezes não é escola, não é saneamento, não é assistência, é repressão, é batida, é a ameaça, é ordem para desocupar, é violência. A favela vive com a sensação de que pode ser removida a qualquer momento, como se fosse sujeira varrida para outro canto. E Carolina registra essa insegurança como quem registra o tempo. Hoje o céu fechou, amanhã pode chover. Depois de amanhã podem derrubar tudo. A escrita dela, nesse período, vai ganhando forma de diário sistemático. Não é só anotar de vez em quando. É insistir dia após dia, como se cada entrada fosse um tijolo numa casa invisível. Casa de palavras. Casa que ninguém pode remover com trator. E, ao mesmo tempo, ela escreve com o material que tem. Ortografia irregular. Frases que às vezes tropeçam, mas que carregam uma energia rara, porque não é linguagem de salão, é linguagem de sobrevivência. E isso dá ao texto uma tensão que a literatura bem comportada muitas vezes não tem. Ela também escreve poemas, canções, peças, sonha com publicação. Fala disso, e esse sonho, na favela, soa quase como provocação, porque o cotidiano exige humildade forçada. Aceite o que tem. Carolina não aceita. Ela quer mais, quer sair dali, quer uma casa de alvenaria, quer que os filhos estudem, quer que a cidade a veja. E ao querer, ela se expõe ao ridículo social. A pobre que sonha alto demais, só que ela não recua. Os filhos aparecem no diário como presença constante, não como figuras idealizadas, mas como pessoas reais. Pedem, reclamam, adoecem, brigam, têm fome. Carolina ama e se irrita, protege e cobras, e, às vezes, a dureza dela é a dureza de quem sabe que o mundo não vai perdoar. Ela tenta impor disciplina porque a favela, sem disciplina, engole, e ao mesmo tempo, ela sente culpa quando não consegue dar o que eles precisam. Essa culpa vira combustível de escrita, vira raiva, vira tristeza, vira frase curta, seca que dói. A favela também tem seus códigos de honra, suas moralidades. Carolina é moralista em muitos momentos. Critica a bebida, critica a preguiça, critica a violência doméstica, critica a promiscuidade. E, ao criticar, ela também revela o quanto a pobreza é policiada por dentro. Porque quando o Estado não garante nada, a comunidade cria regras próprias, às vezes duras, às vezes injustas. Carolina participa disso e se rebela contra isso ao mesmo tempo. Ela quer ser respeitada. Quer que respeitem seus filhos. Quer que respeitem sua casa, por mais frágil que seja. E há o detalhe que parece pequeno, mas é central. O caderno encontrado no lixo, com capa amassada, páginas manchadas, às vezes com letra de outra pessoa no começo. Carolina pega, limpa como dá, e transforma em território. A página suja vira página dela. E isso é quase um gesto político, mesmo quando ela não usa essa palavra, porque a cidade joga fora papel como joga fora gente. Carolina recolhe os dois. Recolhe papel e recolhe a própria vida, que a cidade preferia não ver. Quando chove, o barraco sofre. A água entra por fresta, pinga do teto, molha colchão, estraga comida, estraga papel. O diário corre risco físico e Carolina sabe disso. Ela protege os cadernos como protege o pouco de feijão, porque ali está a prova de que ela pensou, sentiu,
viu. A prova de que a favela não é silêncio, e de vez em quando a cidade dá sinais de que está olhando. Um assistente social, um político em campanha, um repórter curioso, alguém que entra para ver como é. A favela vira espetáculo rápido. Visita, fotografia, promessa. Depois, nada. Carolina observa esse teatro com desprezo e esperança misturados. Desprezo porque já viu promessas demais. Esperança porque qualquer fresta pode ser saída. E ela está sempre procurando fresta. O Canindé, nesse fim de anos 1950, é também um lugar de disputa por espaço. A cidade cresce, o terreno valoriza, a pressão aumenta, remoções começam a ser discutidas. A favela é tratada como problema urbano, não como gente. E Carolina, que vive ali, sente no corpo essa precariedade jurídica. Não há garantia de amanhã. O barraco pode estar de pé hoje e no chão amanhã. E, ainda assim, ela escreve como se estivesse construindo permanência. A escrita vira também arma de autoestima. Quando tudo ao redor diz você não vale, escrever é dizer eu valho. Quando tudo diz você não sabe, escrever é dizer eu sei. Quando tudo diz você não tem direito, escrever é dizer eu tenho voz. E essa voz, no papel, não pede permissão. Ela acusa, ela ironiza, ela descreve, ela nomeia. Carolina nomeia a fome, nomeia a sujeira, nomeia o desprezo, nomeia a violência e, ao nomear, ela tira essas coisas do lugar de destino natural, porque o grande truque da desigualdade é parecer natureza. Sempre foi assim. O diário dela diz o contrário, sem precisar teorizar. Diz, aconteceu hoje, por causa disso com essas pessoas. Nesse lugar, a miséria ganha data, ganha rosto, ganha frase. E, enquanto isso, ela continua catando, continua andando quilômetros, continua carregando peso, continua voltando para o barraco com o corpo moído. E, no meio da noite, quando a favela finalmente baixa o volume, ela acende uma luz fraca, quando tem, ou escreve no escuro como dá, e o lápis risca o papel com uma urgência que não é de quem tem tempo, é de quem sabe que o tempo pode acabar. Há uma solidão particular em tudo isso, porque a escrita, para Carolina, não é atividade coletiva, é um ato de separação. Ela se coloca como observadora do próprio mundo, e isso cria distância. Às vezes ela parece mais próxima do caderno do que das pessoas ao redor. O caderno não responde, não briga, não inveja. O caderno aceita. E, ao aceitar, vira confidente e arquivo. Mas o arquivo também pesa, porque registrar a miséria é reviver a miséria. Cada frase é uma volta ao mesmo lugar. E, ainda assim, ela insiste porque acredita que aquilo pode atravessar a porta do barraco para a cidade, a porta do lixo para a livraria, a porta do anonimato para o nome impresso. E é nesse ponto que a vida dela começa a se aproximar de um encontro improvável, porque para que um diário escrito em cadernos achados no lixo vire livro, é preciso que alguém, do lado de fora, enxergue valor onde a cidade só enxerga descarte. Ainda não aconteceu, mas o terreno está preparado, a favela está ali, pulsando, Carolina está ali, escrevendo, São Paulo está ali, crescendo e fingindo que não vê, e o caderno, guardado com cuidado dentro do barraco, espera como uma faísca guardada em caixa de fósforo molhada, pequena, frágil, mas teimosa, teimosa como ela. Em 1958, o Canindé está do mesmo jeito e não está o mesmo barro que gruda no pé e depois vira poeira fina, o mesmo cheiro do Tietê quando o vento vem do lado errado, o mesmo rangido de tábua velha quando alguém passa correndo, mas há um detalhe novo, quase invisível, que muda tudo. A favela começa a ser tratada como assunto de cidade, não como gente ainda, como assunto, como problema, como pauta. São Paulo vive a febre do crescimento, e a febre tem seus sintomas: obra, caminhão, poeira de cimento, anúncio de apartamento, promessa de futuro. E, ao mesmo tempo,
tem o outro sintoma, que ninguém quer pôr no cartaz. Barraco. A favela não é acidente. É consequência, e consequência, quando aparece demais, incomoda. É nesse incômodo que entra um jornalista. Audálio Dantas chega ao Canindé, não como turista de miséria, desses que entram, fazem cara de espanto e saem com a história pronta. Ele chega porque está trabalhando. Reportagem, observação, conversa, o tipo de trabalho que exige sapato sujo, e o Canindé suja sapato com facilidade. A lama não perdoa, o cheiro também não. Ele vê o que todo mundo vê. Crianças, lixo, improviso, gente tentando viver com o mínimo. Mas ele também percebe uma coisa que nem todo mundo percebe, porque exige tempo e ouvido. A favela fala alto, fala baixo, fala em briga, fala em riso, fala em silêncio. E, no meio desse coro, há uma voz que não se encaixa se uma mulher que não está apenas sobrevivendo, está registrando. Carolina não é discreta. Ela tem presença, tem opinião, tem aquele jeito de quem já foi humilhada demais para continuar pedindo licença. E tem, sobretudo, o caderno como extensão do corpo, como se fosse uma ferramenta de trabalho tão necessária quanto o saco de papel e o carrinho. Só que, em vez de pesar no braço, pesa na cabeça. O encontro entre os dois não é uma cena romântica de descoberta com luz bonita. É mais áspero, mais cotidiano. Há relatos de que Audálio estava ali por causa de uma confusão. Uma briga, uma disputa no barraco, um clima de tensão que é comum, quando muita gente vive espremida e sem nada garantido. E Carolina, que já tinha o hábito de se meter, de falar, de reclamar, aparece. Ela não perde a chance de se colocar e, quando percebe que aquele homem tem bloco de notas, que escreve, que publica, ela faz o que sempre fez com a vida. Tenta abrir uma porta com a força do ombro. Ela mostra os cadernos. Não é um gesto pequeno, é um risco, porque mostrar o que se escreve é se expor duas vezes, como pobre e como autora. E o Brasil, naquele tempo, não está acostumado a aceitar que uma mulher negra, catadora, favelada, possa ser autora sem aspas. Aceita como caso, aceita como curiosidade, aceita como documento humano, mas autora mesmo? Aí a conversa muda de tom. Audálio lê, e o que ele encontra não é só denúncia, é literatura no sentido mais cru. Ritmo, imagem, frase que corta, frase que ironiza, frase que registra a fome como quem registra o relógio. A fome não aparece como conceito, aparece como lista, como contabilidade, como martelo, e, de repente, o Canindé deixa de ser apenas cenário de reportagem e vira texto com assinatura. A assinatura é importante. Carolina Maria de Jesus. Nome inteiro. Nome que não cabe no estereótipo. A partir daí, começa uma relação que é ao mesmo tempo ponte e disputa, porque para o diário virar livro, ele precisa atravessar um território que Carolina não controla. Redação, editora, revisão, seleção, mercado. E cada etapa dessa travessia tem suas mãos. Mãos que ajudam e mãos que apertam. O diário, do jeito que ela escreve, é vasto. É repetitivo porque a vida é repetitiva. É duro porque a vida é dura. E é cheio de julgamentos, de nomes, de pequenas vinganças em forma de frase. Para virar livro, alguém precisa escolher, cortar, organizar. E toda escolha é uma interpretação. O Brasil editorial de fim dos anos 1950 não é um lugar neutro. É um circuito pequeno, concentrado, com suas hierarquias. A figura do escritor ainda carrega um perfume de gabinete, de universidade, de jornal, de café no centro. E, de repente, aparece uma mulher que escreve do barraco, com papel achado no lixo, e que não escreve pedindo desculpa pela gramática. Ela escreve como quem precisa, como quem tem pressa, como quem sabe que a frase é o único luxo que não pode ser confiscado. E, quando se decide publicar, o título já é uma declaração. Quarto de despejo. A imagem é perfeita e cruel. A casa grande tem seus cômodos nobres, sala, quarto, cozinha.
E tem o quarto, onde se joga o que não serve. O depósito. O lugar do resto. Carolina pega essa metáfora doméstica e vira a cidade do avesso. A favela como quarto de despejo de São Paulo. O que a cidade não quer ver. Empurra para lá. O que a cidade não quer lembrar. Esconde ali. E, de repente, o quarto de despejo abre a porta e fala: 1960. O livro sai e acontece uma coisa rara. O Brasil lê, e não só o Brasil. O livro vira fenômeno. Vende muito, circula, ganha manchete, vai parar em conversa de gente que nunca pisaria no Canindé. E isso tem um sabor ambíguo, porque o sucesso vem acompanhado de um olhar que muitas vezes não é de reconhecimento literário, mas de espanto social, como se dissessem: vejam só, uma favelada escreve. A frase parece elogio, mas carrega veneno, porque o elogio não é ela escreve bem. É ela escreve apesar de ser quem é. Carolina vira personagem pública. E personagem pública, no Brasil, é um tipo de mercadoria. A imprensa quer foto, quer frase, quer a cena dela no barraco, quer a cena dela com o caderno, quer a cena dela com os filhos, quer a cena dela olhando para a cidade, como quem pede. Só que Carolina não pede. Carolina cobra. E isso desconcerta. Ela dá entrevistas. Aparece em eventos. É levada para lugares onde o chão não é barro, onde a cadeira não é caixote, onde a comida vem em prato e não em lata reaproveitada. E em cada um desses lugares há um teste silencioso. Ela vai se comportar como esperam? Vai ser grata? Vai ser dócil? Vai virar símbolo domesticado? Carolina não é dócil. E não é fácil de domesticar. Ela tem orgulho, tem vaidade também. E não há nada de errado nisso. Vaidade de quem foi tratada como invisível e de repente é vista. Ela gosta de se arrumar quando pode. Gosta de ser chamada de escritora. Gosta de ser reconhecida. Mas ela não aceita ser tratada como boneca exótica, e quando percebe que estão tentando colocá-la nesse lugar, ela reage do jeito que sempre reagiu, com palavra afiada. O sucesso do livro é rápido, quase violento, e a rapidez tem um custo, porque o mercado editorial adora novidade, mas se cansa depressa. A celebridade literária, ainda mais quando vem de fora do circuito tradicional, é como fogo de palha. Ilumina muito e queima rápido. E, enquanto a cidade aplaude, Carolina precisa fazer uma coisa muito concreta: transformar fama em sobrevivência durável. Ela sai da favela. A saída é simbólica e material. Comprar uma casa, mudar de endereço, atravessar a porta de verdade. A casa de alvenaria vira sonho realizado e armadilha nova. Porque sair da favela não significa entrar automaticamente no centro. Significa, muitas vezes, ficar num entre-lugar. Não pertence mais ao Canindé, mas também não é aceita como igual no mundo que a consome como fenômeno. E há outra camada, a relação com o próprio texto. Quarto de despejo é diário. Diário tem uma força específica. A sensação de que a vida está acontecendo enquanto se escreve. A fome de ontem ainda dói hoje. A briga de ontem ainda ecoa hoje. O leitor sente o tempo como urgência, e isso, para o público, é eletrizante. Para a crítica, é desconfortável, porque obriga a encarar a miséria sem o filtro da ficção bem feita, sem o distanciamento que permite admirar a forma e esquecer o conteúdo. O livro é traduzido, viaja, vai para fora, e, lá fora, também há ambiguidade. O mundo lê Carolina como documento do Brasil pobre, como janela para a favela, como exotismo social, mas também lê como literatura, porque a força do texto atravessa idioma. A frase dela, mesmo quando tropeça na norma, tem uma precisão de faca, e faca corta em qualquer língua. Carolina viaja, entra em avião, entra em hotel, vê outras cidades, e carrega consigo o que não cabe na mala: a memória do Canindé, a disciplina do caderno, a desconfiança de quem sabe que o aplauso pode virar silêncio. O dinheiro entra. Direitos autorais, pagamentos, convites. E, com o dinheiro, entram também os parasitas do sucesso.
gente pedindo, gente oferecendo ajuda, gente querendo administrar, gente querendo decidir por ela. A autora vira campo de disputa. Quem controla a narrativa? Quem controla a imagem? Quem controla o próximo passo? E Carolina, que sempre controlou pelo menos uma coisa, a própria escrita, começa a sentir que estão tentando tomar isso também. Há um detalhe que costuma passar batido quando se fala desse fenômeno. O processo de edição. Para transformar cadernos em livro, é preciso selecionar entradas, organizar datas, cortar repetições, ajustar. Isso é normal em publicação de diário, mas, no caso de Carolina, cada corte tem peso político, porque o que se corta pode ser justamente o que mostra a complexidade dela. Suas contradições, suas durezas, seus preconceitos, suas ironias, sua ambição literária. O mercado prefere uma Carolina mais simples, a mãe sofrida, a favelada que denuncia, a vítima que emociona. Só que Carolina não é só isso. Ela é também alguém que julga, que critica, que se coloca acima de vizinhos, que tem um senso de hierarquia moral. Ela é humana. E o humano é mais difícil de vender do que o símbolo. O público quer a favela como cenário fixo. Quer a Carolina autêntica. E autêntica, nesse caso, significa presa ao lugar de onde veio. Quando ela sai, quando compra casa, quando tenta viver outra vida, uma parte do público se sente traída, como se ela tivesse quebrado um contrato invisível. Você existe para nos mostrar a miséria, não para escapar dela. É cruel e é comum. Em 1961, vem Casa de Alvenaria, outro diário, agora do lado de fora do Barracos. A promessa é irresistível. E depois do sucesso, e depois da porta atravessada, como é a vida quando a favelada vira celebridade? Só que o mundo não reage do mesmo jeito. A recepção é mais fria, mais desconfiada, porque Casa de Alvenaria não entrega exatamente o que esperavam. Não é mais a fome como metrônomo diário. Não é mais o Canindé como palco permanente. É outra paisagem, outro tipo de conflito. O desconforto de Carolina com a classe média, com a imprensa, com as expectativas. E isso revela um problema. O mercado queria o testemunho da miséria, não a continuidade de uma autora que pensa e critica de outros lugares. Carolina, agora, observa a cidade por outro ângulo, e o ângulo incomoda, porque ela não se torna automaticamente grata. Ela continua apontando hipocrisia, continua falando de racismo, continua falando de exploração, continua falando de gente que sorri na frente e despreza por trás. E, quando ela escreve isso, ela mexe com quem tem poder de abrir e fechar portas. A imprensa, que antes a celebrava, começa a tratá-la com uma mistura de impaciência e ironia. O tom muda. O fenômeno envelhece, e o envelhecimento, nesse caso, é rápido. 2, 3 anos podem ser uma eternidade no ciclo de novidade. Ainda mais num país que está entrando numa turbulência política que vai engolir muita coisa. Mas antes da política endurecer de vez, há esse momento estranho, quase cinematográfico. Carolina no centro, mas sem pertencer ao centro. Ela é convidada e ao mesmo tempo vigiada. É elogiada e ao mesmo tempo corrigida. Querem que ela fale, mas não demais. Querem que ela escreva, mas dentro de um molde. Querem que ela seja a voz da favela, mas uma voz que não desafine o coro. E Carolina desafina, porque a voz dela não foi treinada para harmonizar, foi treinada para sobreviver. Ela tem conflitos com mediadores, com gente que se aproxima para orientar, para administrar, para ajudar a carreira. E cada ajuda vem com condição. A condição pode ser sutil, mudar o jeito de falar, evitar certas críticas, não expor certos nomes, não atacar certas figuras. Carolina não gosta disso. Ela não gosta de ser conduzida. E quando percebe que estão tentando conduzi-la, ela endurece. O temperamento que, na favela, era arma de defesa, no mundo literário vira problema de comportamento. A mesma firmeza que, no Canindé, impedia que pisassem nela, na sala de imprensa vira ingratidão. O mesmo orgulho que, no barraco,
era dignidade, no salão vira arrogância. A régua muda conforme o chão. E há também a questão do corpo. O corpo de Carolina circulando em espaços, onde corpos como o dela eram raros. Mulher negra, de origem pobre, sem diploma, sem o verniz que o Brasil exige para aceitar alguém como intelectual. Ela entra nesses lugares carregando a marca da classe e da raça. E isso não se apaga com um best-seller. Às vezes o best-seller só acende um refletor em cima da marca. Ela é fotografada, comentada, avaliada. O cabelo, a roupa, o jeito de sentar, o jeito de falar, como se a literatura fosse secundária e o espetáculo fosse principal. E para Carolina, que sempre quis ser lida como escritora, isso é uma violência sofisticada. Transformam a autora em objeto e o texto vira pretexto. Mesmo assim, ela continua escrevendo, continua produzindo. Porque escrever não era só caminho para a fama, era estrutura interna, era disciplina, era vício, era necessidade. E, quando a máquina do sucesso começa a falhar, quando os convites diminuem, quando o interesse esfria, o caderno continua ali, como sempre esteve. O caderno não a abandona. O caderno não muda de humor. O caderno não exige performance. Só que a vida material não espera. A casa custa. A comida custa. Os filhos crescem. As despesas mudam de forma, mas não desaparecem. E o dinheiro do sucesso, que parecia grande, pode evaporar rápido quando não há estabilidade, quando não há planejamento, quando há gente em volta sugando, quando o mercado para de comprar com a mesma fome com que comprou ontem. E o Brasil, nesse começo dos anos 1960, está acelerando para um abismo. Crise política, tensão social, medo de comunismo, medo de reforma, medo de mudança. A cultura sente isso. A imprensa sente isso. O espaço para certas vozes começa a se estreitar. E Carolina, que nunca foi voz confortável, passa a ser ainda mais incômoda, porque ela não fala apenas de pobreza. Ela fala de estrutura, fala de abandono, fala de políticos que aparecem em época de eleição e somem depois. Fala de polícia que entra para bater, não para proteger. Fala de uma cidade que se orgulha de ser moderna e, ao mesmo tempo, empurra gente para o lixo. E isso, num país que está ficando mais nervoso, é perigoso e, ao mesmo tempo, fácil de ser descartado. Basta dizer que ela é caso social, não escritora. Basta reduzir a obra a documento. Basta tirar dela o estatuto de autora. E é aí que o paradoxo se torna quase físico. O livro que abriu a porta também cria uma moldura, a moldura do fenômeno. E fenômeno, por definição, é passageiro. Fenômeno é aquilo que aparece, espanta, e depois some do noticiário. Carolina não quer ser fenômeno. Ela quer ser escritora com continuidade, com obra, com projeto. Mas o sistema literário brasileiro, com seu preconceito de classe e raça, com sua dependência de mediadores, com seu gosto por exotismo, controlado, não sabe muito bem o que fazer com uma autora que não pede licença e não aceita ser mascote. O Canindé, lá atrás, continua existindo como fantasma e como cobrança, porque mesmo fora, Carolina carrega a favela como origem e como rótulo, e o rótulo cola. Para alguns ela será sempre a favelada que escreveu um diário. Não, Carolina Maria de Jesus, escritora. Essa diferença de frase é pequena, mas decide destinos e, no meio dessa transição, há cenas que dizem mais do que qualquer análise. Carolina entrando numa livraria e vendo o próprio nome na capa, como se fosse impossível. Carolina ouvindo gente falar dela na terceira pessoa, como se ela não estivesse ali. Carolina, percebendo que, para muitos, ela é mais interessante quando está com fome do que quando está com opinião. Carolina tentando manter a dignidade num mundo que a aplaude com uma mão e a empurra com a outra. O caderno, que antes era achado no lixo, agora vira objeto de disputa simbólica. Quem tem direito a ele? Quem tem direito a dizer o que ele significa? O jornalista que descobriu? A editora que publicou? A crítica que interpreta?
o público que consome, ou a mulher que escreveu, noite após noite, com o corpo cansado, com o estômago vazio, com o barraco pingando? Carolina sabe a resposta, e é por isso que ela não se deixa moldar com facilidade. Só que a cidade é grande, o mercado é frio, e a janela do fenômeno é curta. O mesmo Brasil, que em 1960 se espanta e compra, em pouco tempo começa a olhar para outro lado, como sempre fez, e Carolina, que atravessou a porta, descobre que do lado de fora também há corredores estreitos, também há quartos de despejo, chassis, que mais limpos, mais silenciosos, mais educados na forma de excluir. Ainda assim, o que aconteceu já não pode ser desfeito. Um diário escrito em cadernos recolhidos do lixo virou livro, virou best-seller, virou tradução, virou notícia. A favela entrou na sala de estar pela fresta da literatura e, mesmo que tentem reduzir Carolina à curiosidade, o texto continua ali, teimoso, como ela, com datas, com fome, com nomes, com a cidade exposta. E, enquanto o aplauso começa a rarear, enquanto o brilho do fenômeno perde intensidade, Carolina continua com aquilo que sempre teve, a palavra como ferramenta, só que agora a palavra não está mais protegida pelo anonimato do barraco. Agora ela está no mundo. E o mundo, quando decide que já viu o suficiente, sabe ser mais cruel do que a lama do Canindé. Ele seca, endurece, racha e finge que nunca sujou o pé. A casa de alvenaria tem um som diferente. Não é o estalo nervoso da tábua velha, nem o rangido que denuncia cada passo no barraco. É um silêncio mais pesado, mais correto. A parede não treme com o vento. A chuva não entra por fresta. A porta fecha de verdade. E ainda assim, há noites em que a sensação é a mesma. A cidade do lado de fora, enorme, indiferente, e Carolina do lado de dentro, com o caderno, como se fosse um órgão do corpo tentando entender que tipo de liberdade é essa que vem com escritura pública, com dinheiro contado, com vizinhos que agora não são os do Canindé, mas também não são os dela, porque sair da favela não é atravessar uma linha. E pronto, é carregar a favela no olhar, é continuar ouvindo, por trás de cada elogio, a frase que não é dita, para uma favelada, até que... É perceber que a alvenaria não apaga o cheiro do papel molhado, nem a memória do lixo revirado com pressa, antes que outro catador chegue, nem o cálculo diário do feijão, do pão, do querosene. A fome, quando vira passado, não vira passado limpo, vira cicatriz, e cicatriz coça. Carolina compra casa, muda de endereço, tenta organizar a vida como quem tenta organizar uma pilha de papéis recolhidos, separa o que presta, joga fora o que não presta. Mas sempre aparece mais coisa, sempre aparece mais conta, mais pedido, mais gente batendo palma e estendendo a mão. O sucesso de quarto de despejo não vem sozinho. Vem com uma procissão, Tem o curioso, tem o admirador, tem o oportunista, tem o que quer ajudar-lhe, ajudando, mandar. E tem o mais perigoso, o que quer transformar a autora numa peça de museu, numa prova viva de alguma tese sobre pobreza, sem aceitar que ela é uma pessoa com humor, com raiva, com vaidade, com contradições. Ela queria ser escritora, não mascote, e o mundo literário, que adora a palavra autenticidade, quando ela vem embrulhada e controlada, começa a se incomodar com a autenticidade real, aquela que não pede licença. Carolina não aprende a sorrir do jeito certo, não aprende a agradecer do jeito certo, não aprende a calar do jeito certo. Ela entra em salas onde o chão brilha e as pessoas falam baixo, e ela fala como quem sempre falou, com a frase direta, com o julgamento, na ponta da língua, com a experiência de quem não teve tempo para a delicadeza ornamental. E isso, para muita gente, é imperdoável. O que era força no livro vira temperamento na vida. O que era voz vira problema. O que era fenômeno vira incômodo. Casa de Alvenaria, publicado em 1961, é o teste cruel dessa mudança de humor.
O público que devorou o Diário da Favela quer a repetição do choque, quer a lama, quer o barraco, quer a criança chorando de fome, quer a lista de comida como metrônomo, quer a Carolina no lugar onde ela serve como espelho moral para a cidade. Vejam como somos injustos. E depois, aliviados, voltemos ao jantar. Só que Casa de Alvenaria mostra outra coisa. Mostra a ressaca do sucesso. Mostra a autora observando a classe média, os jornalistas, os convites, as festas, as promessas. Mostra a engrenagem do prestígio. E como ela tritura, e aí o encanto quebra. Porque a miséria, quando está no lugar dela, comove. A crítica social, quando aponta o dedo para quem está lendo, irrita. Carolina escreve sobre ser tratada como curiosidade, sobre gente que a chama para posar, não para conversar, sobre a sensação de estar sempre sendo examinada. A roupa, o cabelo, a fala, a gramática, o jeito de comer, como se o Brasil dissesse: você pode entrar, mas não encoste em nada. E ela encosta. Encosta com a palavra. Encosta com a presença. Encosta com a recusa em virar estátua. O circuito editorial também muda de temperatura. O que era aposta vira cautela. O que era manchete vira nota de rodapé. A mesma imprensa que a levou para a vitrine começa a procurar outra vitrine. E quando não encontra, inventa uma. A narrativa da ingrata, da difícil, da descontrolada. É um truque antigo. Quando não dá para negar o talento, tenta-se desqualificar a pessoa. E Carolina dá material, porque Carolina não é Santas. Ela não foi moldada para ser simpática. Ela foi moldada para não ser esmagada. Ela pode ser dura, pode ser áspera, pode ser injusta com vizinhos, pode ser feroz nos julgamentos. O diário sempre mostrou isso, mas no livro publicado, muita coisa é filtrada, aparada, organizada para caber no formato que o mercado aceita. Fora do papel, ao vivo, ela aparece inteira, e o inteiro assusta. Há também a matemática do dinheiro, que é menos romântica do que a lenda do best-seller faz parecer. Direitos autorais entram, sim, mas entram em ondas, e as ondas passam. A casa custa. A manutenção custa. A vida fora custa mais do que a vida dentro, porque a pobreza tem uma economia própria, feita de improviso e troca, e a cidade formal cobra em boleto, em prestação, em imposto, em conta que vence. E quando o dinheiro aparece, aparece junto à pressão. Parentes, conhecidos, intermediários, gente que surge do nada com histórias tristes e urgentes. Carolina, que sempre viveu no limite, não tem a blindagem que a classe média aprende desde cedo. Dizer não sem culpa. Ela diz não com culpa, diz sim com raiva, diz sim, e depois se arrepende. E cada decisão vira mais um peso. Os filhos crescem, nesse turbilhão. Crescem vendo a mãe ser celebrada e ridicularizada, convidada e descartada. Crescem com a casa melhor, mas com a instabilidade emocional de quem vive sob holofote irregular. Ora luz forte, ora escuridão total. E Carolina, mãe solo, carrega a responsabilidade como carregava o saco de papel. No corpo. Só que agora o corpo também carrega a expectativa pública. A escritora tem que ser escritora o tempo todo. A favelada tem que ser favelada o tempo todo. A personagem tem que estar disponível. E ela não quer ser personagem. Ela continua escrevendo. Isso é o fio. Mesmo quando o telefone toca menos, mesmo quando os convites rareiam, mesmo quando a crítica faz cara de tédio, ela escreve. Escreve porque é a forma de organizar o mundo. Escreve porque é a forma de se vingar sem bater. Escreve porque é a forma de existir sem pedir permissão. E escreve também porque sabe, no fundo, que o papel é mais fiel do que a plateia. Mas o Brasil entra numa década que não perdoa vozes fora do lugar. O golpe de 1964 muda o ar, muda o tom, muda o que pode e o que não pode circular com facilidade. A cultura se reorganiza sob pressão, e o espaço para uma autora como Carolina, que não pertence a partido, que não se encaixa em programa,
que fala de fome e de abandono com nomes e datas, fica ainda mais estreito. Não é que ela vire alvo oficial como um militante conhecido. É mais sutil e, por isso, mais eficiente. Ela vai sendo empurrada para fora do foco. O país tem outras urgências, dizem. O mercado tem outras apostas, dizem. A imprensa tem outras pautas, dizem. E, quando dizem, a porta fecha sem barulho. Carolina publica outros livros, tenta manter a produção. Pedaços da Fome sai em 1963. Um romance que mostra que ela não é apenas diarista, que ela quer ficção, quer invenção, quer ser lida. Também pelo que cria, não só pelo que testemunha, mas o público que a consagrou como documento não sabe muito bem o que fazer com a autora que inventa. A crítica que poderia acolher essa ambição muitas vezes a trata com condescendência, como se a imaginação dela fosse menos legítima do que a imaginação de quem estudou, de quem frequentou o círculo literário, de quem tem sobrenome e biblioteca herdadas. E aí aparece uma das crueldades mais sofisticadas. Permitem que ela exista apenas no papel que escolheram para ela. A Carolina boa é a Carolina que confirma o que já se pensa sobre a favela. A Carolina difícil é a que quer mais, a que quer ser autora completa, a que quer ser lida sem aspas. Ela sente isso e reage. Há relatos de que ela se afasta, que se isola, que se muda para lugares mais periféricos, buscando um tipo de paz que a cidade não dá. A casa de alvenaria, que era símbolo de ascensão, vira também uma espécie de fortaleza e de exílio, porque a fama, quando passa, deixa um vazio específico. Você lembra do barulho do aplauso, mas agora só ouve o próprio passo, e o próprio passo às vezes assusta. O que acontece com muitos fenômenos é que o mundo exige que eles repitam o milagre, mas milagre não se repete sob encomenda. Quarto de Despejo não foi um produto planejado, foi uma vida escrita com urgência, foi a fome virando frase, foi o lixo virando página, foi a disciplina de anotar o dia, mesmo quando o dia não tinha nada além de humilhação. Como repetir isso quando a vida mudou? E, ao mesmo tempo, como não repetir se é isso que o mercado compra? Carolina fica presa nessa armadilha. Se escreve sobre a favela, dizem que ela não superou. Se escreve fora da favela, dizem que perdeu a autenticidade. Se critica a elite, dizem que é ressentida. Se elogia, dizem que está domesticada. Qualquer movimento vira motivo para reduzir, e reduzir é uma forma de controle. Ela também enfrenta o peso de ser uma mulher negra, num país que gosta de se imaginar cordial. A cordialidade brasileira é uma máscara que cai rápido quando alguém atravessa a linha invisível do seu lugar. Carolina atravessou. E não atravessou pedindo desculpa. Isso tem preço. O racismo não precisa gritar para funcionar. Ele pode sussurrar em convites que não chegam, em resenhas que ignoram, em piadas sobre erro de português, em olhares que medem e, quando o dinheiro diminui, quando a rede de apoio é frágil, quando a saúde começa a cobrar, esse sussurro vira parede. A saúde, aliás, é outro capítulo silencioso. A vida de catadora não é só pobreza, é desgaste físico, é coluna, é joelho, é mão cortada, é infecção, é frio, é chuva, é carregar peso, é dormir mal, é comer mal. O corpo guarda tudo. E, quando a idade avança, o corpo cobra com juros. Carolina não tem o colchão social que protege quem adoece com plano de saúde, com médico de confiança, com descanso garantido. A doença para ela é mais um risco de queda, e mesmo assim, ela continua sendo lembrada. Mas lembrada do jeito errado, lembrada como história edificante, como exemplo, como superação, como se a literatura dela fosse um degrau numa palestra motivacional. Isso é outra forma de roubo. Tirar a aspereza do texto, tirar a crítica, tirar a ironia, tirar a raiva e deixar só a fábula. Carolina não escreveu fábula. Ela escreveu inventário de um país. O tempo passa e o Brasil muda de roupa, mas não muda de estrutura com a velocidade que promete.
A urbanização continua empurrando gente para as bordas. As favelas crescem, mudam de nome, mudam de geografia, mas continuam sendo o quarto onde a cidade joga o que não quer ver. E o livro de Carolina, que parecia retrato de um momento, começa a ganhar outra dimensão. Vira espelho persistente, só que espelho persistente incomoda. E o incômodo, muitas vezes, é resolvido com esquecimento. Carolina morre em 13 de fevereiro de 1977. Morre relativamente afastada do centro do debate cultural, com dificuldades, com a sensação, que muitos autores conhecem, mas poucos admitem, de ter sido usada e depois largada. A morte não vem com a consagração que a lenda posterior às vezes sugere. Vem com a realidade brasileira. A autora que vendeu como poucas, que foi traduzida, que colocou a favela no mapa literário mundial, termina sem o lugar estável que o cânone costuma reservar aos grandes. E aí começa outra disputa, mais lenta, mais longa, mais teimosa, a disputa pelo legado, porque o que fazer com Carolina Maria de Jesus? Guardá-la numa prateleira de literatura de testemunho e pronto? Tratá-la como documento sociológico e esquecer que há estilo, há construção, há ritmo, há escolha de imagem, há humor ácido? Ou aceitá-la como escritora no sentido pleno, com obra que não cabe numa única etiqueta? A revalorização vem em ondas, muitas vezes puxada por pesquisadores, por movimentos negros, por leitores que encontram no texto dela algo que não envelhece. A capacidade de transformar o cotidiano brutal em frase que fica e, quando se volta aos cadernos, quando se olha para o que foi publicado e para o que ficou de fora, a figura se complica ainda mais. Carolina não é só a mãe faminta, é a observadora feroz. É a moralista às vezes cruel, é a mulher que sonha com reconhecimento e, ao mesmo tempo, despreza a etiqueta de quem a convida. É a autora que quer ser lida como literatura e não aceita ser reduzida a caso. O caderno achado no lixo continua sendo a imagem que persegue tudo, porque ele é a origem e é a acusação. Ele diz: a cidade jogou fora o papel, e com o papel jogou fora gente, e uma dessas pessoas pegou o papel, escreveu nele e devolveu para a cidade em forma de livro. Um livro que a cidade comprou com entusiasmo e depois tentou guardar no armário como se fosse possível desler, mas não é. A frase de Carolina tem uma qualidade rara. Ela não pede permissão para existir. Ela não se desculpa por ser direta. Ela não se enfeita para agradar. Ela registra a fome como quem registra o tempo. Hoje teve, hoje não teve. Ela registra a humilhação sem transformar em poesia bonita, e quando há poesia, ela nasce do choque entre o que é visto e o que é dito, entre a miséria e a lucidez. O que o Brasil fez com Carolina, no fundo, é um retrato do que o Brasil faz com muitas vozes que vêm de baixo. Aplaude quando serve. Como espetáculo, recua quando exige mudança de olhar. E Carolina exigia com o simples ato de escrever todos os dias, como se dissesse: eu estou aqui, eu vi, eu anotei. A anotação é uma arma sem pólvora, mas com memória, e a memória, quando está escrita, é difícil de matar. Por isso, décadas depois, quando alguém abre Quarto de Despejo, não abre apenas um diário antigo, abre uma porta. A porta entre o barraco e a cidade. A porta entre o lixo e a página. A porta que Carolina empurrou com o ombro, sem pedir licença, e que nunca mais fechou direito, porque mesmo quando tentam empurrá-la de volta para o quarto de despejo do cânone, o papel insiste em escapar, como escapava das mãos no meio do lixo e cair no chão, bem no meio da sala, obrigando todo mundo a olhar.